próximo aqui, vamos repetir esse comecinho aqui, quem sabe alguém chegou também. Hoje a gente vai discutir o GD número 2, e ele fala que experimentos foram realizados para estudar o efeito de radiação, tanto em mosca, que supostamente tem genoma completo, e em comparação com uma baratinha, que não tem genoma completo ainda. E aí os experimentos foram feitos com a barata e com a mosca, e a gente vai prestar atenção neles, né? Então, primeiro, um gel bidimensional. Esse gel bidimensional aqui, os resultados abaixo, sim, foram obtidos somente para a barata, né? Então, foi feito um gel bidimensional, provavelmente sem irradiar, irradiando, né? E embora o desenho seja idêntico, eu não sei se eu dei uma adulterada aqui no desenho, mas ele fala aqui que alguns pontinhos, alguns spots aumentaram de tamanho na seta 1946, aqui, supostamente aumentou de tamanho com a radiação, enquanto outros diminuíram a expressão. A seta 1048, que está em algum lugar aqui, 1048, teria diminuído a expressão. Aqui diminuiu. Eu acho que eu dei uma pintadinha aqui em cima para diminuir, né? Acho que eu fiz uma... Claro que os genes eram iguais, né? Eu pintei ali em cima para alterar. Então, alguns genes, a proteína aumentou de tamanho, o pontinho, a gente chama de spot, eu vou falar spot, porque o pessoal fala de spot, um pontinho, né, spot, enquanto outros diminuíram. Isso aqui, então, foi um experimento que foi feito somente com a barata, com o intuito de verificar se isso também acontecia com os homólogos da mosca, porque são dois insetos. Se tem uma proteína que diminuiu a expressão na barata, será que a mesma proteína diminuiu também na barata? Ou a gente está vendo um efeito específico do organismo, né? Ou é uma coisa que ocorre com tudo quanto é inseto, uma coisa geral, né? Então, foram executados os seguintes procedimentos, né? Para saber se a mesma coisa acontecia com a mosca. Então, a gente tinha informação do gel bidimensional para barata, e com alguns experimentos a gente quer saber se a mesma coisa acontece com a mosca. Porque sempre que você está estudando algum fenômeno, você quer saber se ele é geral, né? Se acontece em dois insetos. Aqui está perguntando qual que é o objetivo, para que você faz esses experimentos abaixo, e qual que seria o resultado esperado caso o fenômeno seja realmente similar. Porque calma aí, né? Nem tudo na ciência você tem que esperar uma resposta como se fosse uma novela, que você já sabe o final. Não é assim, não. A gente está vendo um fenômeno que aconteceu na barata e tem o interesse de saber se é um efeito que só ocorre na barata ou se ocorre na mosca também, né? Pode ser uma resposta à lesão no DNA, né? A gente quer saber se é geral em todos os insetos. Muito bem, então esses aqui foram feitos com barata, e aí diz que foi feita uma degradação de Edman das proteínas desses spots, tanto aquela que aumentou aqui, quanto aquela que diminuiu aqui. Isso aqui, a que diminuiu aqui, se ela sumiu, você tem que pegar ela daqui, né? Então, esses spots, tanto que aumentou aqui, quanto o que diminuiu aqui, você pega ele daqui, eles foram sujeitos a uma técnica chamada degradação de Edman. Qual que é o objetivo de uma degradação de Edman, e qual que é o resultado que você espera de uma degradação de Edman? Quem que comenta para mim aí? Vocês lembram de degradação de Edman? Cri, 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 cri. Alguém estudou a degradação de Edman? A gente viu nas revisões. A revisão foi também faz uma semana. Posso até mostrar, né? Se ninguém lembrar.
para que serve uma degradação de Edmond? Não? Não. Professor, eu não estou Ninguém lembrando lembra. muito bem. Não estou lembrando muito bem. Eu vou abrir um slide aqui, ó, segura a onda aí. Vocês continuam vendo o PDF lá? Né? Deixa eu ver aqui. Sim. A gente está vendo da Sim. questão. Uhum. Estão vendo a questão, né? É porque eu tive que minimizar aqui para achar a degradação de Edmond aqui. Muito bem. Então, eu vou ter que compartilhar aqui a degradação de Edmond, para vocês relembrarem. Qual que é o objetivo de uma degradação de Edmond? Está vendo aqui? É um tratamento que você faz daquele lapinha com fenilisotioceanato, que é essa droga triangular aqui. Ela reage com o primeiro aminoácido e arranca ele. E aí, numa cromatografia em papel, aqui estão todos os aminoácidos, né? Mas quando você coloca só um, ele chega num determinado lugar, e é o lugar, por exemplo, da metionina. Aí você fala, o primeiro é metionina, o segundo é prolina, né? Então, é uma coisa que você faz na câmara fria, com aquele pouquinho de proteína, e você consegue... O que você consegue com a degradação de Edmond? Fala aí. Você consegue o quê com essa degradação? Você vai identificando o primeiro, o segundo, o terceiro. O que você obtém com uma degradação de Edmond? Você sequencia os aminoácidos, né? Se você conhecer a proteína inteira, você acha que você consegue? Você conhecer a proteína inteira com essa químicazinha aí? Não. Não. Você consegue, eu comentei lá, você consegue uns 15, uns 35, né? Você consegue um trechinho. Então, vamos lá, a gente tem os spots de barata, pegamos eles, conseguimos 35 aminoácidos. Como que a gente descobre que proteína é essa só com o comecinho dela? Professor, é uma dúvida. Ah, Era esse método aí que você falou na última aula, não, na penúltima aula, que a gente pegava o início ou o final para poder saber qual é a proteína de acordo com a sequência? esse aí você sequenciou a proteína, tá? Não é sequenciar RNA, nada disso, não é a própria proteína. Ah, tá. Sequenciamento proteico. Mas você só tem o comecinho. O sequenciamento de Edmond tem que ser o começo, porque ele é específico para o grupo amino, né? Onde você liga aquele triângulo lá. Então, o que você faz com esses 35 aminoácidos aí? Como você descobre que proteína é essa que apareceu aqui? Com 35 aminoácidos, como você vai saber a identidade dela? Procura em banco de dados. Isso, que é o passo número 2. É o passo número 2. Foi feito o blast do resultado acima contra o proteoma da mosca, entendeu? Então, assim, a gente sabe que uma proteína aumentou aqui com a radiação, e aí a gente pega os 35 aminoácidos e aí a gente faz um blast contra... A gente conhece todas as proteínas da mosca, né? E então foi feito um blast contra as proteínas da mosca, que é um proteoma totalmente conhecido. O que você está querendo com isso? Fazer um blast usando os seus 35 aminoácidos da barata contra o proteoma da mosca. O que você está querendo com isso? Identificar as proteínas? Porque você Proteína não tem o da homóloga, barata, né? Primeiro você vai saber o que essa proteína faz, né? Porque está escrito lá que a da mosca faz aquilo e tal. Segundo, você vai conseguir achar o homólogo na mosca, né? Você vai ver qual é a proteína que teve a mesma origem comum na mosca. Por enquanto, você não fez nenhum experimento ainda
ainda com a proteína da mosca, mas você já sabe qual ela é, né? Então, qual que é o resultado? O resultado é você descobre a proteína homóloga na mosca, né? Sei lá, a gente tem mioglobina, a barata tem uma mioglobina lá também, parecida, né? A gente tem tripsina, a barata tem tripsina também. Então, essa proteína aí a gente vai descobrir qual que é a função dela, porque deve estar escrito lá na proteína da mosca, o que ela faz, e a gente vai identificar a homóloga na mosca. Agora foi feito o experimento C, presta atenção, porque a gente não fez nada com a mosca, né? Mas então, experimento C, PCR de tempo real, que é vocês sabem que é um PCR quantitativo, sempre que você tem que fazer uma dosagem de HIV, de coronavírus, né? Isso é feito com PCR de tempo real, com o RNA extraído de mosca, não é mais barata, de mosca irradiada ou não irradiada. Então, você irradia a mosca ou não irradia a mosca, pega os RNAs, faz um PCR de tempo real, né? A partir de quais sequências que você vai desenhar os iniciadores para fazer esse PCR de tempo real, né? Você vai agora analisar o que aconteceu numa mosca. A partir de quais sequências você vai desenhar os primers? A gente teve aula de desenhar primer, né? Qual sequência que você vai usar para desenhar os primers? Para fazer esse PCR aí. Sabendo qual que é o interesse do sujeito, né? Da pesquisa. Vai desenhar primers a partir de qual sequência? Da que você pegou da degradação, Não, das que houve variação, né? Diminuiu. Esquece, você tem na sua mão, você tem na sua mão aí o RNA irradiado e não irradiado. Quero saber, o seu primer vai ser desenhado no computador, mas para qual alvo vai ser? Você vai querer amplificar quem? Agora você está trabalhando com mosca, né? Você viu no nível de proteína o que aconteceu na barata. Aí você descobriu quais são os genes homólogos na mosca. E agora você vai fazer um PCR com RNA de mosca, né? Como é que você vai desenhar esses primers? Esses primers são complementares a quê? Esses primers vão querer amplificar qual gene? O seu grande objetivo é ver se todo inseto tem a mesma resposta quando você irradia, né? Para barata, a análise vai feita no nível proteico. Oi? Irradiado? Quando você desenha o primer, você ainda não fez o experimento nem com irradiado, nem contra o não irradiado. Você tem que pegar o primer e fazer ele com relação ao gene que está no genoma, né? Qual gene que você... Porque aí você vai fazer o PCR do irradiado e do não irradiado, tá vendo ali, ó? PCR de tempo real de RNA extraído de irradiada ou de não irradiada. Você vai fazer 2 PCR de tempo real para comparar se aumentou, se diminuiu. Mas eu quero saber como é que você desenha o primer. Just a moment. A Siri, não falei com você, né? Como é que você desenha esse primer aí? Vocês sabem desenhar primer? Teve aula? Mas vai desenhar o primer a partir de qual sequência? Do grilo? Do grilo? Cri, cri, cri. Vamos lá. Nós estamos estudando insetos. A resposta é irradiação. Eu tenho informação da barata no nível proteico, já bidimensional. Uma proteína aumentou de produção, foi muito expressa,
e a outra diminuiu. Aí eu quero saber se isso é genérico, se isso ocorre em todos os insetos. Só que eu não tenho gel bidimensional de mosca, eu tenho o RNA da mosca irradiada e da mosca não irradiada. E no item B, eu já descobri qual que é a proteína da mosca que é homóloga a essas duas da barata aí. Então, eu quero saber como é que eu desenho os primers para fazer o PCR de tempo real. Onde eu acho, a partir de que sequência eu vou fazer esse primer. Tem que fazer, quando se faz um primer é para medir um determinado gene. Que gene que eu estou querendo medir agora? Estou querendo saber se os fenômenos são iguais nos dois insetos, se quando uma proteína é induzida na barata, se ela é induzida também na mosca pós-radiação. Só que na barata eu tenho dados de proteoma. Agora na mosca eu só posso fazer transcriptoma, porque eu não tenho genes da mosca, mas eu tenho RNA. Então eu vou fazer um PCR de tempo real para quantificar os genes. Mas o que eu uso para bolar esses primers? PCR não tem que explicar não, né? Vocês sabem, tem que fazer os primers, forward, reverso. Como é que eu desenho esses primers? Não posso responder, GD. Tem mais ninguém aí que tem uma ideia? Como é que eu vou desenhar os primers? Vocês sabem desenhar primer? Pega uma sequência, faz o forward, depois imagina o reverso, né? A partir de qual gene que eu vou desenhar esses primers? Vamos lá, gente. Uma proteína sumiu na barata aqui. Eu estou querendo ver se é igual na mosca. Como que eu vou desenhar os primers para fazer o experimento na mosca? Eu que respondo? Você não identificou o gene da mosca que era homólogo da barata no item número 2? Você não sabia a sequência desse gene? Você pega esses caras e desenha o primer, porque agora você vai ver com esses primers o resultado do PCR de tempo real para ver se esses mesmos genes vão, né, um deles aumentava com a irradiação e outro diminuía, né? Então, você vai desenhar os primers com base no gene que você pegou aqui com o BLAST, né? Fez experimento com spots de proteína da barata, achou o gene da mosca, fez os primers para os genes da mosca e fez um PCR do RNA extraído de mosca irradiada e de nós irradiada, né? A partir de quais sequências você vai desenhar os primers? Dos genes homólogos que você encontrou com o BLAST, né? Você está tentando fazer um PCR de tempo real agora desses genes, os homólogos da mosca, né? Muito bem, muito bem. E qual vai ser a explicação se amplificar ou não amplificar, né? Então, qual que era aqui? A seta 1946 tinha aumentado a expressão. Qual que vai ser a expressão? Qual que vai ser a sua explicação se aumentar a expressão desse gene
no PCR de tempo real e qual vai ser sua explicação se não aumentar. Você pode ter dois resultados, né? Ou você vai ter uma expressão maior do gene homólogo da mosca que corresponde a essa proteína 1946, ou não vai aumentar nada, vai ficar igual. Você faz o PCR de tempo real aqui e aqui. Qual que é a explicação se amplificar ou se por acaso fica igual? Se amplificar, vai Comenta aí. significar que é o mesmo mecanismo nos insetos e se não Mesmo amplificar é mecanismo, porque é né? só na barata? Exatamente, é. Então, assim, seu objetivo é saber se você identificou um gene que é induzido pela irradiação, uma proteína que vai estar atuando no reparo, né? Exatamente, né? Então, vocês viram, a gente fez um experimento no nível de proteína para barata e um experimento de nível de transcrição para a mosca, né? Muito bem. E quem faz essa identificação é o primer, né? O primer, ele amplifica, em PCR de tempo real, é quantitativo, né? É assim que a gente usa a quantificação de corona. Você trata com transcriptase reversa, porque ele é de RNA, e aí depois você faz uma PCR de tempo real. A cada ciclo, você... Deixa eu ver se eu tenho aqui um PCR de tempo real. Aqui assim... Deixa eu ver se tem um PCR de tempo real aqui. PCR de tempo real, né? Isso aqui é a máquina, né? A cada ciclo, a máquina ilumina com um laser aqui, e como tem esse corante Cybergreen, ele vai quantificando o DNA. Então, assim, aqui estão os ciclos, né? Que a máquina fez, e aqui são várias amostras, né? Essa primeira amostra aqui, ela começou a amplificar rápido e chegou aqui no topo, então tinha mais molde para ser amplificado aqui. E essa aqui demorou para caramba para ser amplificada, então isso aqui já é uma amostra mais rarefeita, né? Tinha menos alvo para amplificação. Em vez de você comparar ao final o que acontece, porque olha aqui, se você escolhesse fazer 40 ciclos, todo mundo ia ter a mesma quantidade. Então é diferente no PCR de tempo real. Você coloca uma barreira aqui, ó, 100, 200, 300 nanogramas, né? Que é a quantidade. 300 nanogramas. Então, esse cara chegou a 300 nanogramas com 15 ciclos, esse aqui com 19, esse aqui com 22, entendeu? Então, PCR de tempo real, você vê quantos ciclos demora para chegar a uma quantidade X, por exemplo, 300 nanogramas, né? Então, assim, por exemplo, se a proteína tivesse aumentado a produção dela, né? Então ela teria uma curva mais ou menos por aqui, e aí com a irradiação ela teria uma curva mais ou menos por aqui, quer dizer, para cá, significa que aumentou a quantidade de RNA, né, para aquele gene. Para cá seria diminuição, né? Demora muito mais. Assim que funciona o nosso amiguinho. É bom ter esses slides de revisão aí, porque dá para mostrar, né? Muito bem, então esse era, eu acho que era o mais difícil. Mas agora eu pergunto para vocês. Esses géis foram feitos com barata. E aí a gente teve que fazer sequenciamento de Eddium, né? Agora, mas e se os géis tivessem sido feitos com moscas, né? Que tem genoma completo? Qual seria o procedimento A e B? Você teria que fazer Eddium e Blast, ou você faria alguma outra coisa diferente se os géis tivessem sido feitos com moscas? O que vocês fariam? Conta aí. Com mosca, que tem genoma completo, quando você vai analisar proteoma, o que você usa? Quando tem genoma completo. Fala. Quando tem genoma Quando está completo... completo, você pode usar só o peso, né? Peso Só o molecular. peso. E como é que Pela chama a posição que ela máquina ficou no que faz gel. isso?
e pega ela no gel e coloca numa máquina. Como é que chama a máquina? Espectrometria de massa. Espectrometria de massa. Espectrometria de massa, exatamente, né? Espectrometria de massa, exatamente. Então, o A e o B, você não faria Edman e Blast, você faria espectrometria de massa, consultaria o genoma pelo peso molecular e descobriria. Então, a gente resolveu aí mais uma respostinha lá. Muito bem. Agora, eu acho que a gente está falando de ST. Vou aproveitar até mostrar as STs lá, né? Vamos lá, que a gente tem umas STs aqui, em algum lugar. ST é etiqueta de sequência traduzida, né? Tem aqui assim, que é quando você faz um sequenciamento parcial do seu transcriptoma, só para conseguir identificar por BLAST os genes, né? Então, a etiqueta de sequência expressa seria o sequenciamento do cDNA por uma das pontas, né? Onde você usa um oligo-DT para parear com a cauda de poli-A do mensageiro, faz a fita menos, né, do cDNA, nem sempre ela vai até a extremidade, depois você faz a fita a mais, e aí você sequencia um pedacinho. Tem projetos que sequencia dos dois lados, mas tem projetos que sequencia só do lado 5' que é esse, ou só do lado 3', que é aquele lá, né? Então, você tem uns pedaços de sequência de muitos RNAs. Não sei se eu tenho um contig aqui, não tenho. Será que eu tenho um contig? Isso aí seria um contig. Aí depois você pega todas as STs que você tem e você alinha elas, né, uma contra as outras e faz o que a gente chama de contig, né? Então você junta todas elas num contig. Claro que eu desenho um contig com 3 sequências, mas na vida real poderia ter 100 sequências, 200 sequências. E aí você se pergunta, desse contig aqui, que vai representar um gene, cada contig vai representar o RNA original, tem mais ST que veio do controle ou mais ST que veio do irradiado, entendeu? Aí você sabe se o gene foi induzido ou se ele foi reprimido com a irradiação. Então, essas STs aqui, vamos ver como é que seriam os dados reais naquela tabelinha lá, né? Então, vamos lá, 3. Havia recursos para realizar sequenciamento do transcriptoma da mosca e da barata. Olha, aqui tem as STs de barata e STs da mosca. E foram feitos os experimentos controle e irradiada das duas, né? E a gente teve esses resultados aqui. O contig número 1, né, você pega ele, faz um blast e identifica o gene. Eu fui preguiçoso, não coloquei um exemplo de nome de gene, coloquei gene número 1. Ele foi identificado, ele está lá, e vamos ver os números aqui. No contig, a gente tinha 180 ESTs controle e 178 irradiada. Aquele contig lá, ele tinha dos 358 STs, entendeu? Sendo 180 desse e 178 desse. O que vocês acham desse gene aqui? Ele ficou diferente com a irradiação? Na barata? Não. Não, né? Isso aqui é uma variaçãozinha. Na mosca, ele tinha no contig 180 do controle e 90 STs provenientes da irradiada. O que aconteceu com esse gene na mosca quando irradiou? Caiu pela metade. Caiu pela metade, foi reprimido. Tá? Gene de número 2, 120, 122, 121, 122. O que aconteceu com esse gene? Com a irradiação? Nada em nenhuma dos duas. Gene número 3, 100 caiu para 50 e 99 para 48.
Qual o comportamento do gene número 3 com irradiação nos 2 insetos? Foi reprimido nos dois. Foi reprimido nos 2. Gene de número 4, 30, 29, 19 e 18. O que aconteceu com esse gene nos 2 insetos? Nada. Nada. Ele só tem uma expressão um pouco mais baixa na mosca do que na barata, né? Mas não aconteceu nada com a radiação. Gene de número 5, o que aconteceu com ele nos 2 insetos? Nada nos dois. Nada também. Agora é uma coisa que vocês têm que pensar aqui. Gene de número 6, o que aconteceu na barata e o que aconteceu na mosca? Não dá para dizer, né? Porque tem Muito qualquer bem, SQ. não dá para dizer. Quando você começa a se aproximar de zero aqui, você tem umas pequenas oscilações, não dá para você dizer que caiu e tal, né? Então, esses caras aqui já estão aproximando do ruído, você não consegue saber estatisticamente se dobrou, se não dobrou. Então, você não pode falar nada a respeito desses genes, porque eles já são um pouco mais raros, né? Então, lembrem-se, né, um experimento desse tipo, ele depende do que a gente chama de profundidade, de quanto dinheiro você tinha para sequenciar, porque quanto mais dinheiro você tem, mais você vai amostrar genes mais raros, né? Tem esse problema aí, genes raros nunca são amostrados no experimento assim. Aponte os genes que tiveram expressão diferencial, já apontamos. Por que seria necessário realizar um experimento de PCR de tempo real com os genes com expressão diferencial detectada? Por exemplo, esse gene aqui, ó, que teve expressão diferencial. Por que você faz um experimento, tem 150, 99, 48, e é recomendado que você faça um PCR de tempo real para o gene 3 na barata e na mosca? Por que a galera sempre recomenda fazer um PCR de tempo real, nesse caso do gene 3 aqui? Por quê? Para você validar seu resultado. Validar seu resultado. Muito cuidado com esses experimentos de grande quantidade de análise. Eu não coloquei aqui duplicatas, mas se eu colocasse, vocês iam ver que elas ficam bem malucas, tá? Então, assim, esses experimentos são muito legais, mas eles sempre precisam ser validados por um experimento mais seguro, assim. Muito bem, agora a gente está indo para o número 4, que é a última questão de hoje. Estava disponível um chip comercial. Vamos dar uma olhadinha no chip, né? Chip comercial. Um chip comercial. Aqui tinha um chip comercial. Chip comercial. Esse aqui é o microarranjo. Chip comercial é esse aqui. Então, estava disponível um chip comercial que você podia comprar. Ele é feito de óligos, né? Presos ali, fabricado, e aí são vários pequenos óligos que vão representar um gene. E aí você tem as sequências corretas e sempre uma sequência pirata aqui embaixo para provar que está sendo específica a hibridação, né? Então, tinha um chip comercial, provavelmente para mosca, né? Porque para barata não ia ser possível fazer o chip. Estava disponível um chip comercial de microarranjo para mosca, né? Contendo todos os genes desse organismo, todos os genes, ó, um chip bacana, com todos os genes. E esse foi hibridizado com o RNA controle e o RNA de moscas irradiadas. Qual que é a necessidade de você realizar o experimento com chip se você já tinha feito uma análise aqui do transcriptoma e já tinha encontrado alguns genes que foram reprimidos aqui com a irradiação na mosca? Qual a necessidade de fazer com um chip e qual que é a vantagem de fazer com chip com relação a esse tipo de análise aqui, já que já tinha sido analisado o transcriptoma da mosca? E por que isso não pode ser feito com a barata? Então, qual que é a vantagem de a gente fazer com chip com relação a fazer
por amostragem assim. O chip vai representar, vai pegar mais genes, né? Mais genes, lá foi uma amostra. principalmente uns que ficam escondidos aqui nesse tipo de experimento. Quais são os genes que ficam escondidos nesse tipo de experimento aqui? Com essa metodologia, alguns genes você não vê de jeito nenhum. Né? E no chip você veria. Que genes que você não vê quando você faz por amostragem dos RNA? Aqui está chegando a 1. Estão muito juntos? Muito próximos um do outro? Não, muito próximos não. Aqui esse gene tinha expressão 100, 100 e pouco, 50, 19, 12, 1. Aí tem um monte de gene aqui que você não viu, né? Porque você não tinha profundidade suficiente, né? O seu sequenciamento, ele é limitado, então ele vai pegar os genes mais expressos, agora os genes menos expressos, genes mais raros, que controlam fenômenos, né? Fatores de transcrição, assim, aqueles genes muito raros, você não pega no experimento de amostragem. Todavia, se esse gene estiver no chip, você vai conseguir ver o que aconteceu com ele? Vai. Vai, né? Então, assim, o chip vai ter a vantagem de pegar genes raros. E por que você não pode fazer esse experimento com a barata? Porque a barata não tem o genoma todo sequenciado? Não tem. Não adianta, por exemplo, vamos supor que ela tenha metade do genoma sequenciado. Você não pode fazer, porque você não vai saber se aquela hibridização foi de um gene ou foi do outro. O computador sempre tem que desenhar um primer que representa aquele gene, mas ele tem que saber que aqueles primers que ele está fazendo ali, eles são únicos para aquele gene. Não pode ter um outro gene que tenha essa sequência também. Como metade do genoma você não conhece, então o computador não pode te garantir que está fazendo primers específicos, entendeu? Então, assim, só dá para fazer chip se o genoma estiver completo. Então, é por isso que a gente sempre tem que mandar um salve para todo mundo que sequenciou o genoma, porque isso permite você usar espectrometria de massa, usar chip, e mesmo aqui a gente conseguiu desenhar, achou a proteína homóloga e conseguiu fazer os primers com PCR em tempo real. Então, muito disso que a gente estudou aqui nos últimas aulas, a gente tem que mandar um salve para quem sequenciou os genomas, né? Porque são técnicas que foram emergindo depois que os genomas completos foram feitos. Beleza? Se vocês derem uma olhadinha na discussão de hoje, na discussão da aula passada, acho que dá para resolver as perguntinhas do GD. O GD também é uma prova, na verdade, é uma prova que eu fazia em casa, né? Geralmente eu fazia essa daqui, parecia muito difícil, mas depois o pessoal ia destrinchando e todo mundo ia bem nessa prova aqui, por mais difícil que pareça assim, quando você olha sempre assim de bate-pronto, né? Mas dá para resolver. Então, esses dois GDs que a gente fez são resumidos, então, pela nossa tarefa 8, que já está no Moodle e já está na Cromatina também, e é para fazer em dupla também, vocês entreguem do mesmo jeito. Eu abri a entrega de tarefas para todas as tarefas até dia 2 de novembro. Se vocês precisarem de mais tempo, me falem quando chegar do 2 de novembro, né? Mas a gente tem que corrigir essas coisas todas, então, dia 2 de novembro, espero que esteja bom para vocês. E aí, quem tiver já grupo para o seminário, entra lá no Moodle, tem um fórum, né? Assim, fórum do seminário. E aí coloca um tópico novo e coloca o nome do seu grupo e o nome do seu artigo, né? Beleza? Então, deixa eu fechar aqui a nossa gravação. E
já cumprimos, então, os nossos GDs que... Parando a gravação.